Você conhece o homem que escapou de uma cova com leões? Então venha conhecer. Você já se perguntou o que é preciso para manter a fé quando tudo está contra você? Imagine estar em uma terra estrangeira, longe de sua casa, de sua cultura, de tudo o que conhece. Imagine ter sua liberdade tirada, sua língua forçada a mudar, e ainda assim, continuar fiel. Essa é a história de Daniel, um jovem judeu que foi arrancado de Jerusalém e levado cativo para a Babilônia. Mas ao invés de desaparecer na multidão de exilados, ele brilhou, porque havia algo nele que ninguém podia apagar. Desde o início, Daniel se destacou. Era sábio, inteligente e, acima de tudo, fiel ao seu Deus. Enquanto outros se curvavam às ordens do império, ele se manteve firme. E isso chamava atenção. Logo, os líderes da Babilônia perceberam que ele era diferente. Não apenas talentoso, mas íntegro. E em uma terra de idolatria e corrupção, isso era raro. Tão raro que até mesmo reis começaram a confiar nele. Mas a vida de Daniel nunca foi fácil. Cada promoção, cada vitória, trazia novos inimigos. Pessoas que o invejavam, que queriam vê-lo cair. E foi assim que, certo dia, ele se viu no meio de uma armadilha cruel. Seus adversários sabiam que Daniel orava todos os dias, voltado para Jerusalém. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava diante de Deus. Então criaram uma lei maliciosa. Qualquer um que orasse a outro deus ou homem além do rei seria jogado na cova dos leões. Era uma sentença de morte disfarçada de decreto. E todos sabiam a quem ela visava. Daniel. Mas ele não se escondeu. Não parou de orar. Não fingiu. Continuou fiel. Como sempre foi. Mesmo sabendo do perigo. Mesmo sabendo que seria denunciado. Porque sua comunhão com Deus valia mais do que a própria vida. E assim aconteceu. Daniel foi visto orando. Foi preso. Foi levado até o rei. O rei Dário, que gostava de Daniel e confiava nele, ficou arrasado. Tentou salvá-lo, mas estava preso à própria lei que havia assinado. No final do dia, não havia saída. Daniel seria lançado na cova dos leões. Imagine a cena. Um velho fiel, de joelhos, sendo arrastado por soldados. O céu escurecendo. O rugido dos leões ecoando ao longe. O povo em silêncio, esperando o fim. Mas mesmo diante do abismo, Daniel estava calmo. Havia algo em seus olhos. Uma paz que desafiava a lógica. Porque ele sabia. Deus estava com ele. Naquela noite, Dário não dormiu. Não comeu. Não recebeu ninguém. Seu coração estava inquieto. Pela manhã, correu até a cova. Chamou por Daniel. E do fundo do buraco, uma voz respondeu: Ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões. O impossível havia acontecido. Daniel estava vivo. Sem um arranhão. A fé venceu. Você ainda está aqui? Se sim, respira fundo, porque isso foi só o começo. E se essa história já mexeu com você, aproveita agora e se inscreve no canal Crônicas Sagradas. Deixe seu like, e comenta aqui embaixo: a fé fecha a boca dos leões. Isso nos ajuda a espalhar histórias como essa para muito mais pessoas. A libertação de Daniel não foi apenas um milagre, foi uma mensagem. Uma prova viva de que a fidelidade tem peso diante de Deus. De que Ele honra aqueles que o honram. E de que, mesmo em um mundo hostil, é possível permanecer firme. Mas a história de Daniel vai muito além da cova. Muito além do palácio. Muito além da Babilônia. Ele não foi apenas um sobrevivente. Ele foi um profeta. Um visionário. Um homem que viu coisas que nenhum outro viu. Enquanto o império se distraía com banquetes e ídolos, Daniel era visitado por anjos. Recebia revelações. Sonhava com o futuro. Com o fim dos tempos. O mesmo homem que enfrentou leões com coragem, também enfrentou visões que o deixavam sem forças. Imagens de reinos surgindo e caindo. Bestas monstruosas saindo do mar. Cenas apocalípticas que apontavam para a história da humanidade. Daniel não apenas sobreviveu, ele testemunhou o invisível. O que nos mostra que a verdadeira força de Daniel não estava em seus feitos, mas em sua fé. Uma fé que o conectava ao céu. Que o mantinha de pé quando o mundo caía. Que fazia com que ele escutasse a voz de Deus no meio do caos. Uma fé que hoje, séculos depois, ainda inspira. E é essa fé que queremos que você leve com você. Porque talvez você esteja enfrentando seus próprios leões. Talvez não seja uma cova literal, mas um momento escuro,
uma luta silenciosa, um medo que te consome. Saiba, assim como Deus esteve com Daniel, Ele pode estar com você. Ele ainda envia seus anjos. Ainda fecha bocas de feras. Ainda honra os que não se dobram. Daniel não era perfeito, mas era constante. Não era invencível, mas era inabalável. E sua vida nos mostra que o segredo da vitória não está na força, mas na fidelidade. Depois daquela noite em que as mandíbulas dos leões foram silenciadas, algo mudou para sempre no reino. O rei Dário, impressionado pelo Deus de Daniel, decretou publicamente que todos no seu domínio deveriam respeitar o Deus vivo, aquele que salva, liberta e realiza sinais. E Daniel, aquele exilado judeu, tornou-se ainda mais respeitado, uma referência viva de fé inabalável no meio de uma nação estrangeira. Mas os caminhos de Daniel não pararam por aí. Seu dom de interpretar sonhos e visões continuava a se manifestar, e mais do que isso, ele começou a receber revelações tão complexas e profundas que muitos estudiosos até hoje tentam compreendê-las em sua totalidade. A história dá um salto. Agora Daniel está mais velho, mas sua conexão com o céu está mais viva do que nunca. Em uma noite, após orar e jejuar por entendimento, ele tem uma visão. Uma cena apocalíptica se desdobra diante de seus olhos. Ele vê o mar agitado e, dele, surgem 4 grandes feras, cada uma diferente da outra. A primeira, um leão com asas de águia. A segunda, um urso devorador. A terceira, um leopardo com 4 cabeças. E a quarta, indescritivelmente terrível. Daniel treme diante do que vê. Essas feras representavam reinos que surgiriam ao longo dos tempos: Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Impérios gigantescos que dominariam a terra, mas que, no fim, seriam julgados por Deus. E então, na mesma visão, ele vê algo ainda mais extraordinário: o Ancião de Dias. Uma figura gloriosa, assentada em um trono de fogo, diante de quem livros foram abertos. E logo depois, alguém como um filho do homem vindo com as nuvens dos céus, recebendo domínio eterno. Uma clara profecia sobre o Messias. Essas visões abalavam Daniel. Às vezes, ele ficava doente por dias. Não conseguia comer. Ficava em silêncio. Era como se a eternidade tocasse sua alma, e ele não soubesse como suportar tanto peso. Mas mesmo assim, ele registrava tudo. Escrevia em detalhes. Porque sabia que aquilo não era só para ele. Era para as gerações futuras. Para nós. E se você está aqui, ouvindo essa narrativa até agora, é porque há algo em você que busca mais do que simples histórias. Você quer entender. Você quer se conectar. E Daniel pode te guiar nesse caminho. Então, se ainda não fez isso, inscreva-se agora no canal Crônicas Sagradas. Ative o sininho, deixe o seu like e comente aqui: eu creio no Deus de Daniel. Juntos, vamos continuar espalhando essas verdades pelo mundo. Voltando à Babilônia, outro episódio marcante acontece. Já não estamos mais no tempo de Nabucodonosor, nem de Dário. Agora, o rei é Belsazar, um homem arrogante e irreverente. Em uma de suas festas extravagantes, ele comete um erro fatal. Manda trazer os utensílios sagrados do Templo de Jerusalém para usar em banquetes pagãos. Copos consagrados sendo usados para brindar deuses de ouro e prata. E então, o ambiente muda. Silêncio. Uma mão aparece, flutuando no ar, e começa a escrever na parede do palácio. 4 palavras misteriosas: Mene, Mene, Tekel, Parsim. O rei empalidece. Seus joelhos tremem. Ninguém entende o significado. O medo toma conta da sala. É quando chamam Daniel. Agora já idoso, mas ainda cheio do Espírito de Deus, Daniel entra na sala com calma. Observa a inscrição. E com coragem, fala ao rei: Deus contou os dias do teu reinado e pôs fim a ele. Foste pesado na balança e achado em falta. Teu reino será dividido. Uma sentença profética. E naquela mesma noite, Belsazar é morto. O império cai. A profecia se cumpre. A Babilônia, tão grande, tão imponente, tão temida, caiu diante da justiça de Deus. E Daniel permaneceu. Reinos mudaram. Coroas trocaram de dono. Mas o servo fiel continuava ali. Porque os céus nunca se esquecem daqueles que se mantêm de pé quando todos se ajoelham aos ídolos. E você? Diante da pressão do mundo, das tentações, do medo, você continua de pé? A vida de Daniel nos desafia. Ela nos chama para um nível mais profundo de comunhão com Deus. Nos lembra que não precisamos de fama ou títulos para sermos relevantes. Precisamos de fé, de caráter, de intimidade com o céu.
Daniel era cativo, mas livre por dentro. Era exilado, mas guiado por visões do alto. Era perseguido, mas intocável, porque sua vida estava nas mãos do Altíssimo. E é isso que Deus quer de nós. Uma fé que não negocia. Uma fidelidade que não depende das circunstâncias. Uma coragem que não se curva ao medo. Se essa história está falando com você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Talvez um amigo, um familiar, ou até mesmo você mesmo, em um outro momento da vida. Porque a verdade contida nessas crônicas sagradas tem poder para despertar algo eterno em nós. Os anos passaram, mas Daniel permaneceu como uma rocha no meio da tempestade. O mundo à sua volta mudava com rapidez, reis subiam e caíam, impérios nasciam e morriam. Mas havia algo no espírito daquele homem que transcendia o tempo e os governantes. Daniel era como um farol em meio à escuridão da história, e o céu continuava a sussurrar segredos aos seus ouvidos. Foi durante o reinado de Ciro, rei da Pérsia, que Daniel teve uma das visões mais profundas e misteriosas da Bíblia. Ele estava jejuando, orando e buscando respostas. Durante 21 dias, recusou alimentos nobres, perfumes, vinho. Ele se humilhou, em silêncio, pedindo entendimento. E então, no 21º dia, às margens do rio Tigre, algo extraordinário aconteceu. Daniel levanta os olhos e vê um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro. Seu rosto brilhava como relâmpagos. Seus olhos eram como tochas acesas. Sua voz, como o som de uma multidão. Os homens que estavam com Daniel não viram nada, mas sentiram um pavor tão profundo que fugiram e se esconderam. Daniel, por sua vez, caiu com o rosto em terra, sem forças. A presença celestial era esmagadora. Essa figura, muitas vezes associada ao próprio Filho do Homem, revela a Daniel que suas orações haviam sido ouvidas desde o primeiro dia. Mas que o mensageiro foi retido por 21 dias por forças espirituais, uma batalha invisível no mundo celestial. Somente com a ajuda do arcanjo Miguel foi possível vencer essa resistência. Essa revelação nos abre os olhos para uma realidade que poucos ousam contemplar. Há guerras acontecendo nos céus, enquanto oramos aqui na terra. Daniel não estava sozinho. E você também não está. Cada oração, cada lágrima, cada súplica é vista, ouvida e registrada no trono de Deus. E às vezes, as respostas demoram não por ausência de atenção divina, mas por causa do conflito espiritual que existe além do que os olhos podem ver. Se essa revelação te impactou, se essa visão abriu seus olhos, não se esqueça de apoiar nosso trabalho. Inscreva-se no canal Crônicas Sagradas, deixe seu like e comente. A guerra invisível é real. Estamos juntos para trazer à luz o que muitos ainda não conhecem, e você faz parte dessa missão. O anjo continua falando com Daniel. Revela eventos futuros com detalhes impressionantes. Guerras entre o norte e o sul. A ascensão de líderes arrogantes. A perseguição do povo de Deus. Tudo registrado séculos antes de acontecer. As profecias de Daniel são tão exatas que muitos estudiosos, ao longo dos séculos, tentaram desacreditá-las, alegando que não poderiam ter sido escritas antes dos acontecimentos. Mas a fé vê o que os olhos naturais não veem. Daniel fala de um tempo de grande angústia. Uma tribulação como nunca houve antes. Mas também fala de esperança, de ressurreição, de recompensa, de um reino eterno, de um juiz justo, de um tempo em que os sábios resplandecerão como o brilho do firmamento, e aqueles que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, para sempre. Essas palavras ecoam através dos séculos como um chamado, um convite, uma advertência. O mundo em que vivemos está em movimento, caminhando para um destino. E Daniel foi um dos poucos a ver o fim desde o começo. Não com olhos de medo, mas com olhos de fé. O mais impressionante é que, mesmo após receber revelações tão impactantes, Daniel continuou vivendo com humildade. Ele não se exaltava. Não usava seu dom para promoção pessoal. Ele servia, ajudava, aconselhava. Continuava orando, jejuando e buscando a vontade de Deus. Até seus últimos dias. No último capítulo de seu livro, o anjo dá a Daniel uma mensagem pessoal. Vai, Daniel, porque estas palavras estão seladas até o tempo do fim. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ressuscitarás para receber a tua herança ao fim dos dias. Essa é uma das frases mais lindas e emocionantes de toda a Escritura. É como se o próprio céu dissesse: você cumpriu bem a sua missão. Agora descanse. Nós cuidaremos do restante. E talvez seja essa a maior lição de Daniel. Não apenas o poder de uma fé que enfrenta leões,
mas a beleza de uma vida que termina em paz, depois de uma jornada marcada por fidelidade. Será que podemos dizer o mesmo de nós? Será que, quando tudo terminar, ouviremos do céu essa mesma frase: segue o teu caminho, descansarás e ressuscitarás? Daniel nos lembra que o mais importante não é ser reconhecido na terra, mas ser conhecido no céu. Que o verdadeiro sucesso não é glória passageira, mas a certeza de que cumprimos nossa missão. Por isso, se essa história tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém. Espalhe essa palavra. Ajude-nos a fazer com que a luz dessas histórias continue brilhando nos corações de milhares. E se você chegou até aqui, comenta: eu quero ser fiel até o fim. Ainda temos mais a explorar, e no próximo trecho, vamos entender como as profecias de Daniel se conectam com os tempos finais, com o Apocalipse, com o futuro da humanidade. Fique com a gente. A jornada ainda não acabou. A mente de Daniel já estava carregada de visões. Figuras simbólicas, reinos que se erguiam e ruíam, anjos e batalhas celestiais. Mas havia algo ainda mais profundo reservado para ele, revelações que atravessariam séculos e chegariam aos nossos dias com uma força quase profética. Em uma dessas visões, Daniel vê a ascensão de um poder que não era como os outros. Um pequeno chifre surgia entre outros 10, arrancando 3 deles. Tinha olhos de homem e uma boca arrogante. Falava contra o Altíssimo. Perseguia os santos. Tentava mudar os tempos e as leis. Era uma figura de oposição direta ao reino de Deus. Era mais do que um rei. Era um sistema. Uma força espiritual. Essa profecia ecoa no livro do Apocalipse, escrito séculos depois por João, onde uma besta semelhante aparece. As palavras são quase as mesmas. O tempo de domínio, a perseguição ao povo de Deus, a pretensão de substituir o eterno. Daniel estava vendo o mesmo futuro que João veria mais tarde na ilha de Patmos. Mas o que mais impressiona não é apenas a semelhança simbólica, é a precisão histórica. Muitos dos reinos que Daniel previu realmente surgiram. O Império Babilônico foi sucedido pela Medo-Pérsia, depois pela Grécia de Alexandre, depois por Roma. Cada detalhe cumprido. Cada animal representando exatamente a natureza desses impérios. Como ele poderia saber disso com séculos de antecedência? A resposta está no mesmo Deus que fecha a boca dos leões, o Deus que conhece o fim desde o começo. Essas profecias não foram dadas apenas para os tempos antigos. Elas falam conosco, hoje. Apontam para eventos que estão acontecendo agora. E para outros que ainda estão por vir. Estamos vivendo no tempo em que os livros de Daniel começam a se abrir. Onde o conhecimento se multiplica. Onde multidões correm de um lado para o outro em busca de respostas. E no meio de tudo isso, Daniel ainda nos guia. Sua vida e suas visões servem como mapa para quem quer entender o plano divino na história humana. Você está sentindo isso? Está percebendo como tudo se encaixa? Então já deixa o seu like, se ainda não deixou. Inscreva-se no canal Crônicas Sagradas. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos profundos e transformadores. E se você está acompanhando essa série até aqui, comente: eu quero entender os tempos. Há um momento na narrativa onde Daniel pergunta ao anjo: qual será o fim destas coisas? Uma pergunta que todos nós fazemos. Diante de tanta informação, de tantos símbolos, de tantas revelações, qual é o desfecho? E o anjo responde com palavras simples, porém impactantes: muitos serão purificados, alvejados e refinados. Os ímpios continuarão ímpios, e nenhum deles entenderá. Mas os sábios entenderão. Essa frase deveria ecoar em nossos corações como um convite. Um alerta. Uma promessa. Os tempos finais não serão fáceis. Haverá engano, sofrimento, confusão. Mas os que buscam entendimento, os que permanecem fiéis, os que seguem o exemplo de Daniel, esses entenderão. O que está diante de nós não é apenas um relato antigo. É uma profecia viva. Uma mensagem atemporal. Uma luz em meio à escuridão dos nossos dias. E você, que chegou até aqui, precisa ouvir isso. Não é coincidência que você esteja ouvindo essa mensagem agora. Existe um propósito. Existe um chamado. Daniel não foi apenas um profeta para o passado. Ele é um sinal para o presente. Um guia para quem quer permanecer firme no meio da tempestade. Estamos nos aproximando do final dessa jornada. E no próximo trecho, vamos mergulhar nas conexões mais profundas entre as profecias de Daniel e o Apocalipse. Vamos entender por que Daniel foi instruído a selar suas visões, e por que João foi instruído a revelá-las. O tempo da revelação chegou. E você está pronto para o que vem a seguir?
Compartilhe esse vídeo com quem precisa despertar. Alguém que talvez esteja perdido, sem direção. As crônicas sagradas existem para isso, para reacender a chama da fé, da verdade, da esperança. Nos encontramos no próximo capítulo dessa revelação divina. As últimas palavras do livro de Daniel não são apenas o final de uma história. São um eco da eternidade. Um sussurro divino que atravessa gerações, convidando cada um de nós a abrir os olhos e o coração para o que está por vir. Daniel foi instruído a selar suas palavras, a guardar as visões, porque o tempo do fim ainda não havia chegado. Mas agora, séculos depois, os selos estão se rompendo, e os sinais estão por toda parte. Pense nisso. Daniel viu reinos que ainda nem existiam. Viu conflitos geopolíticos com uma precisão que deixaria qualquer historiador em silêncio. Mas ele viu mais. Ele viu o futuro da humanidade. Um tempo em que a ciência se multiplicaria. Em que as pessoas correriam de um lado para o outro. Um tempo de intensa angústia, mas também de grande esperança. Hoje, olhamos ao redor e percebemos que estamos vivendo exatamente no mundo que Daniel viu em suas visões. Um mundo agitado, conectado, mas espiritualmente vazio. Um mundo em busca de respostas. Um mundo que precisa, mais do que nunca, ouvir a mesma voz que falou com Daniel. E talvez você esteja aqui não apenas por curiosidade, mas porque algo em seu espírito sente que estamos perto de algo grande. Que a história está chegando a um ponto de virada. E você está certo. As profecias de Daniel se entrelaçam com as visões do Apocalipse. O tempo do fim já não é uma possibilidade distante. É uma realidade se aproximando com passos firmes. Daniel viu um trono de fogo. Viu livros sendo abertos. Viu um juízo sendo estabelecido. Viu o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu, recebendo domínio, glória e um reino que jamais passará. Ele viu o fim do mal. Viu a vitória do bem. Viu a restauração de todas as coisas. Mas ele também viu a escolha. A linha que divide os que entenderiam dos que permaneceriam cegos. Dos que seriam purificados dos que se perderiam. E essa escolha continua válida hoje. Não é sobre religião. É sobre verdade. Sobre eternidade. Sobre onde colocamos nossa esperança. Se a vida de Daniel nos ensina algo, é que mesmo em meio à Babilônia, um mundo corrompido, sedutor, idólatra, é possível ser fiel. É possível permanecer puro. É possível ouvir a voz de Deus. Daniel não foi um super-herói. Foi um homem comum com um coração extraordinariamente firme. Ele enfrentou reis, intrigas, perseguição, inveja, ameaças de morte. Mas jamais abandonou sua identidade. Nunca negou sua fé. E, por isso, Deus o exaltou. Não com riquezas terrenas, mas com revelações eternas. Ele se tornou um profeta do fim dos tempos. Um farol para todos que ainda caminham em meio à escuridão. E agora, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com tudo isso? Vai seguir a vida como se nada tivesse sido revelado? Ou vai permitir que essa história transforme sua maneira de ver o mundo? Se você foi tocado por essa jornada, se algo despertou dentro de você, esse é o momento de agir. Inscreva-se agora no canal Crônicas Sagradas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acordar. Deixe seu like, não apenas como apoio, mas como um sinal de que você está acordado, atento, desperto. E nos comentários, escreva: eu quero entender os tempos e ser fiel como Daniel. Essa é a nossa declaração de compromisso. Um pacto com a verdade. Lembre-se, as palavras foram seladas para o tempo do fim. E agora, os olhos estão se abrindo. As trombetas estão soando. E os que têm ouvidos para ouvir, entenderão. Assim como Daniel descansou em paz, esperando sua ressurreição para receber sua herança, também nós esperamos. Esperamos o dia em que os livros serão abertos, os justos brilharão como o sol, e o reino eterno será plenamente estabelecido. Até lá, sejamos fiéis. Sejamos vigilantes. Sejamos como Daniel.